Olá! Seguindo o nosso estudo do pensamento de unificação, nessa sequência de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo, todas elas já estão disponíveis, e acreditando que você está acompanhando todas elas, está aí na sua tela o livro a partir do qual nós estamos seguindo o nosso estudo, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Está aí o site onde você pode acessar esse livro, está ali no site unificacionista.com, na parte de literatura, você pode acessar esse livro, fazer download, fazer o acompanhamento inclusive online, folhear o livro online, enfim, esse é o caminho que você pode acessar o livro. E o estudo que nós estamos fazendo, já são várias aulas facilitadoras gravadas, já estamos aí finalizando, terminando, como está na sua tela, o capítulo Teoria da Natureza Humana Original. De fato, nós já encerramos o estudo da natureza humana original a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Nas aulas anteriores, especificamente na aula anterior, quando falamos sobre o ser humano, ou a natureza humana original, a partir da perspectiva de um ser composição, ali, de fato, a partir do pensamento de unificação, a gente encerra o estudo da natureza humana original, a natureza humana idealizada, projetada, prototipada por Deus no início da criação. Só que nós nos comprometemos, como eu falei no finalzinho da aula anterior, a fazer uma análise aí a partir da perspectiva do pensamento de unificação de alguns pensadores existencialistas acerca da natureza humana, as suas visões e uma contraproposta a partir do pensamento de unificação. Já de antemão, como eu mencionei na aula anterior, eu volto a reiterar. Eu vou fazer uma aula bastante resumida, vou trazer alguns pontos. Seria impossível a gente esgotar no tempo aí de uma aulinha todos esses pensadores. Vamos basicamente falar sobre 5 pensadores existencialistas, mas não pretendemos, o livro mesmo não pretende, e eu muito menos nessa aula, obviamente, esgotar esse assunto. Então, por isso, eu já adianto, vai ser uma aula bem resumida. Se você é conhecedor da filosofia, do pensamento de cada um desses filósofos, certamente você vai achar lacunas ou partes que eu não vou abordar, e é verdade, eu vou abordar a ideia principal e fazer uma proposição. Aí trouxe algumas das ideias do livro Pensamento de Unificação, para fazer uma proposição a partir dessa visão do pensamento de unificação sobre a visão que cada um desses pensadores teve. Mas, assim, eu sempre reitero a importância de você pegar o livro, se debruçar sobre ele, especificamente sobre essa parte onde a gente faz essa avaliação do pensamento existencialista a partir do pensamento de unificação, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou fazer uma aula bem resumida, trazer algumas ideias, mas não exime a sua responsabilidade, depois se debruçar sobre o livro e estudar isso de uma forma mais aprofundada. E você vai perceber que, mesmo assim, ao ler esses autores, como o livro trouxe algumas ideias também, ao estudar cada um desses 5 personagens que a gente vai falar aqui brevemente nessa aulinha, você vai também poder, a partir do entendimento do que nós vamos falar aqui, e também do estudo do livro de uma forma um pouco mais aprofundada, pela sua própria volição, pela sua própria determinação em estudar, você vai perceber que, ao analisar de forma mais aprofundada cada um desses pensadores existencialistas, você mesmo vai conseguir apresentar novas proposições. A ideia aqui é só mostrar um caminho. E o livro também tem essa mesma proposição, ok? Então vamos lá. Seguindo aí então para o tema de hoje, uma avaliação do pensamento de unificação sobre a análise existencialista da existência humana. Estão aí, como eu já mencionei também na aula anterior, se você acompanhou, os 5 personagens em torno dos quais a gente vai falar um pouquinho aí, sobre o Søren Kierkegaard, o Nietzsche, o Jaspers, Heidegger e o Jean-Paul Sartre. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui então falando um pouquinho sobre o existencialismo. Existencialistas são representantes dos filósofos que têm buscado pelo estado original dos seres humanos, ou como eles acreditam que os seres humanos deveriam ser. E eu me lembro já no início desse 3º capítulo, quando a gente começou a estudar na aulinha de introdução sobre a teoria da natureza humana original, que a gente também fez, de uma forma bastante resumida, obviamente, algumas análises de vários pensadores, filósofos, religiosos. Eu lembro que a gente mencionou Jesus, mencionamos Buda, Sócrates, Aristóteles, enfim, a gente veio até o século passado fazendo aí uma colocação de cada um desses personagens, ou pegando as colocações de cada um desses personagens sobre as suas visões
em busca de uma resposta, de um entendimento desse estado original dos seres humanos. E os existencialistas, mais enfaticamente também, né, buscam esse entendimento, essa compreensão, essa conceituação sobre o que seria esse estado original dos seres humanos. Então, de acordo com os existencialistas, os seres humanos existindo em sociedade, mas tendo se alienado desse seu estado essencial, desse seu ser essencial, se encontram atualmente presos no estado de desespero e pavor. Isso é meio lugar comum entre todos esses pensadores, ou especificamente com esses 5 que a gente vai mencionar aqui nessa aulinha, tá bom? Esses pensadores têm considerado seriamente como os seres humanos podem ser retirados desse desespero e pavor. Nesta sessão, as visões desses 5 existencialistas serão brevemente discutidas e comparadas com a visão da natureza humana do pensamento de unificação. E esse parágrafo eu trouxe do livro, então o livro já se propõe a, de uma forma bastante breve, falar sobre isso. E eu aqui nessa aulinha facilitadora vou ainda abreviar um pouco mais, tá bom? Então por isso eu digo, já vou antecipando, não trouxe todo o conteúdo, porque se fôssemos trazer todo o conteúdo seria uma aula muito extensa, ou teríamos que fazer várias aulas pegando cada um deles, talvez, né? E o objetivo básico aqui é só mostrar uma ideia bem resumida, tá bom? Então eu já vou adiantando novamente, né? É mais breve do que o próprio livro se propôs aí, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai fazer primeiro a análise do Kierkegaard sobre a existência humana. Basicamente, o Søren Kierkegaard fez a seguinte questão: o que é o ser humano? E a sua resposta foi: um ser humano é espírito. Mas o que é espírito? Espírito é o próprio ser. Mas o que é o próprio ser? O próprio ser é uma relação do próprio ser com o próprio ser. Então, quem é que estabelece essa relação? Deve ser uma terceira parte, uma parte fora desse sistema, dessa interação. Uma outra realidade além desse próprio ser. E essa realidade não é outra senão o próprio Deus. Portanto, concluiu Kierkegaard, o ser original é o próprio ser que se coloca diante de Deus. Ok? Então você pode estar pensando aí dentro de tudo aquilo que a gente já estudou ao longo de muitas aulas, falando sobre teoria da imagem original, falando sobre ontologia e também tudo que a gente já falou sobre a teoria da natureza humana original à luz do pensamento de unificação. Você pode até estar pensando aí pelo que a gente acabou de mencionar. Ah, então o Kierkegaard ele falava bem alinhado e está de acordo plenamente com o que o pensamento de unificação traz aí como proposta. Será mesmo? Porque apesar de ter aí algumas colocações bastante semelhantes, mas você vai perceber, e eu não vou me estender nessa aula explicando isso, mas ele é bastante superficial. Ele não vai a fundo nessas questões. O fato de falar que o ser humano tem um estado essencial, ok, né? Falar que o ser humano tem uma relação consigo mesmo, com o próprio ser, e que o determinante dessa relação é Deus, está bem alinhado, mas e o aprofundamento? O que vem a ser realmente as respostas, ou quais seriam de fato as respostas para essas perguntas que o Kierkegaard faz? O que é o ser humano? O que é esse espírito que ele alega ser o ser humano? Enfim. Tá bom? Vamos seguir aí para a gente não se estender nessa aulinha. Vamos lá. No entanto, os seres humanos que deveriam viver num relacionamento com Deus se tornaram separados de Deus. Kierkegaard explicou a natureza dessa separação em sua análise do Gênesis, lá do primeiro capítulo da Bíblia, descrita no seu livro como segue. No início, Adão estava num estado de paz e conforto, mas ao mesmo tempo ele estava no estado de medo. Quando Deus disse para Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, a possibilidade de liberdade foi despertada no Adão. Esta possibilidade causou em Adão um sentimento extremo de medo, e quando Adão olhou para o abismo da liberdade, ele ficou tonto e se agarrou ao seu próprio ser. Esse foi o momento preciso quando o pecado original passou a existir. Isso é de acordo com Søren Kierkegaard. Ok? Então percebe que na visão dele aí ele tem várias colocações que nós estudamos aprofundadamente. Falamos, por exemplo, liberdade. Ele diz aí, né, que Adão teve, né, um medo
né, uma reação de pavor ali diante da liberdade, dessa possibilidade de escolha entre comer ou não comer o fruto ali, né? Mas o que é liberdade na visão do Kierkegaard? Né? O que é o fruto na visão do Kierkegaard? Enfim, né, é uma série de coisas que eu não vou me aprofundar aqui, tá bom? Eu estou trazendo algumas visões dele e depois nós vamos, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, também, de uma forma resumida, fazer algumas colocações e relembrar coisas que nós já afirmamos ao longo de todas essas aulas que a gente está fazendo desde lá do início, né, estudando a teoria da imagem original, ontologia, teoria do ser, e aí, nessas últimas aulas, quando fechamos o capítulo 3, a teoria da natureza humana original. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí. Então vamos lá, uma avaliação do pensamento de unificação da visão do Kierkegaard. De acordo com Kierkegaard, como pessoas separadas de Deus, uma divisão surgiu na relação do próprio ser com o próprio ser, fazendo com que as pessoas caíssem em desespero. A gente concorda? Concordamos. Temos algumas colocações semelhantes e fizemos elas nas aulas anteriores? Fizemos, mas fizemos de uma forma bastante aprofundada. Né? Será que o Kierkegaard aprofunda isso? Infelizmente, não. É isso aí mesmo, tá bom? A partir da perspectiva do pensamento de unificação, esta relação do próprio ser com o próprio ser pode ser considerada como a relação entre a mente e o corpo de uma pessoa, ou a relação entre a mente espiritual e a mente física dessa mesma pessoa. Assuntos que nós já abordamos nas aulas anteriores. Viu? Não está lembrado? Assiste lá. Pode assistir que está disponível. Você não viu essa aula? Mesma dica. Assiste porque a gente já comentou sobre isso, estudando esse terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Seguindo ali, então, isso significa que como seres humanos estão separados de Deus, a nossa mente e corpo se tornaram divididos. Isso implica que a mente e o corpo num ser original estão unidos, centrados ou centrando em Deus. Então, como a mente e o corpo de uma pessoa podem se tornar unidos? Como eles se tornaram separados? Foi só realmente a situação de medo, de pavor diante da liberdade e das possibilidades que se apresentaram diante ali no momento do mandamento de Deus para Adão lá no Jardim do Éden? Hein? Será que é isso? Isto é possível uma vez que a mente espiritual e a mente física restauram seu relacionamento adequado de sujeito e objeto e executam a harmoniosa ação dar e receber. Então aqui já é uma colocação, a partir do pensamento de unificação, como proposta a essa visão limitada, restrita e superficial, essa colocação existencialista do Kierkegaard sobre o estado original do ser humano e essa situação de desvio, de divisão que ele se encontra, que ele se deparou e que colocou ele nessa situação de desespero. Beleza, então, nós até mencionamos numa das aulas anteriores, estudando a teoria da natureza humana original, sobre o mandamento de Deus, as bênçãos de Deus lá no Gênesis, quando Deus fala para Adão e Eva que eles deveriam crescer, multiplicar e dominar, e também referindo-nos ao mandamento de Jesus lá em Mateus 5,48, quando ele disse, né, sede vós perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, essa situação de unidade do ser com o próprio ser, essa interação harmoniosa, se dá como? Ele tem uma alternativa? O pensamento de unificação é muito claro quando ele fala sobre, e a gente falou longamente sobre isso na aula passada, lembra quando falamos sobre um ser com posição? Consciência sujeito, consciência objeto, um ser com posição, esse ser conectado, interrelacionado, os relacionamentos humanos, isso é a aplicabilidade do que nós estamos falando. Ação dar e receber, falamos longamente, não vamos voltar a esses temas, mas são só, como eu falei, buscando em tudo aquilo que a gente já estudou ao longo das aulas anteriores, uma alternativa, uma contraproposta, uma visão mais ampla, mais aprofundada e mais detalhada, comprovando que o pensamento de unificação, na sua visão do ser humano, ele é muito mais profundo e vai muito mais longe do que tudo que já se apresentou em termos de análise desse estado original do ser humano ao longo de toda a história da humanidade. Beleza? Mas vamos lá. Seguindo aí. Então o Kierkegaard diz que quando alguém se coloca diante de Deus como um indivíduo, essa pessoa se coloca num relacionamento absoluto com o ser absoluto, ou Deus. Isso corresponde ao conceito de ser de individualidade citado no pensamento de unificação. Falamos bastante sobre isso também, já nesse terceiro capítulo, estudando a teoria da natureza humana original, quando falamos enfaticamente aí sobre o ser de individualidade e a preciosidade da individualidade humana. Okay? Mas ali surgiu uma referência que eu gostaria de fazer um parênteses aqui sem ser muito extenso. A questão do absoluto.
Veja só, o Kierkegaard, o que ele disse? Essa pessoa se coloca num relacionamento absoluto com o ser absoluto. O que é um ser absoluto? Deus. Mas o que é Deus? Ou quem é Deus? Ou como é Deus? Ele chega a colocar de forma detalhada, como a gente fez, estudando teoria da imagem original a partir do pensamento de unificação? Não. Então esse absoluto é uma palavra bastante vazia no que diz respeito ao Kierkegaard e na maioria dos filósofos, né, que falam e usam essa palavra do absoluto, mas basicamente as características, os atributos desse atributo absoluto não fica muito claro para a gente, e agora fica a partir do estudo do pensamento de unificação. Mas seguindo ali, o Kierkegaard não explicou por que esse indivíduo pode ser considerado como absoluto. A partir da perspectiva do pensamento de unificação, a razão pela qual um ser humano, como um ser de individualidade, pode ser considerado como absoluto é que um ser humano se assemelha à imagem individual de Deus, o ser absoluto. E na aula anterior, no fechamento, se eu não me engano, da aula anterior, né, se eu estiver enganado, você assiste lá e depois confirma. Mas basicamente, ali a gente falou sobre todas as características, um resumão, né, do capítulo aí, todas as características que o ser humano tem, a imagem e semelhança de Deus. Falamos dele como um ser de caráter divino, mencionando coração, logos e criatividade. Falamos também sobre a natureza humana original, colocando ali os aspectos de imagem divina, Sun-San e Hyun-San, e aí descritos especificamente. Sun-San interno, intelecto, emoção e vontade. Hyun-San interno, leis, ideias, conceitos e princípios, né? Lembra disso? Falamos também sobre Yang e Yin, masculino e feminino, fizemos uma aula bem detalhada ali, falando sobre a importância do relacionamento homem e mulher como seres substanciais Yang e Yin, respectivamente, e depois, fechando esse ponto, falamos sobre individualidade. E depois, né, o ser composição, a consciência sujeito e a consciência objeto. Todos esses atributos nos dão as características, o potencial, a habilidade para nos tornarmos absolutos, tal como Deus é absoluto. Qual é, ou quais são as características absolutas de Deus? Todas essas que eu acabei de mencionar aqui, falando do ser humano, mas que também a gente já tinha estudado lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Seguindo aí, não obstante, isto não é tudo que existe na natureza humana original. O aspecto mais essencial da natureza humana original é o aspecto do coração. E eu me lembro que nas aulas anteriores a gente inclusive usou aquela referência, né, deixando um pouco de lado a conceituação Homo sapiens, né, e começamos a pregoar aqui, né, a defender a ideia do Homo amans, né, um ser de coração, tal como Deus tem como impulso essencial e fundamental um coração, impulso irreprimível de buscar amar e através desse amor sentir alegria, encontrar um objeto através do qual ele pode sentir alegria. Assim nós, seres humanos, também na nossa natureza humana original, temos como nosso atributo essencial esse impulso, né, o coração, o impulso de buscar através do amor encontrar alegria. Beleza? Só a título de lembrança, tá? Não vou me estender disso daqui agora. Além disso, seria apenas um entendimento parcial dizer que uma pessoa se coloca diante de Deus somente como um indivíduo. Falamos sobre Yang e Yin, falamos sobre homem e mulher, e não somente ficamos na questão homem e mulher, mas expandimos isso depois para todos os escopos da vida humana, na questão social, a família, a ordem vertical e horizontal. Só a título de lembrança, tá? Não vou voltar a esses temas novamente, todos eles já foram devidamente estudados nas aulas anteriores. Então, quando o homem e mulher se casam, se colocam diante de Deus, como esposo e esposa, eles realmente se tornam perfeitos como seres humanos. Ou seja, como um casal harmonioso de Yang e Yin. Já falamos sobre isso, está lá gravado, a aulinha, está lá disponível. Não está lembrado? Assistiu e não lembra? Assiste de novo. Deixa sua curtida, inclusive. Não assistiu? Volta lá. Não pode seguir no estudo sem ter bem claro o entendimento dessas questões que a gente abordou lá, tá bom? Eles também são seres de logos e criatividade. Já mencionei, né, sem se estender. Além disso, eles são seres com posição. Lembra? Consciência sujeito, consciência objeto. Eu até brinquei ali usando mindset, né, o mindset sujeito, a subjetividade humana, e o mindset objeto, ou, né, essa posição, essa questão da objetividade humana. Então, os seres humanos dotados com a natureza de sujeito, com a natureza de objeto, tal como a natureza de objeto. Um indivíduo se colocando diante de Deus, como proposto por Kierkegaard, embora verdadeiro, é apenas uma figura solitária.
porque basicamente ele se restringiu a discutir o ser humano nessa proposição de um estado ideal e o estado de dilema ali, de o ser com o próprio ser, o medo, né, a liberdade, enfim, ele se restringiu à questão individual. E se não conseguirmos colocar todos aqueles atributos, e ele não coloca, né? O pensamento de unificação é que traz isso pra gente. Ele não colocou em nenhum momento todos esses atributos e principalmente a questão relacional, a questão do ser humano como um ser com posição, com mindset de sujeito e mindset de objeto. Beleza? Vamos avançar aí. Agora vamos falar um pouco aí sobre o Nietzsche, tá bom? Esgotamos o assunto do Kierkegaard? Nessa aula facilitadora sim, mas lá no livro tem mais informações e a minha reiteração é que depois você pegue o livro e se debruce e estude mais detalhadamente, ok? Eu vim trazer só algumas ideias, dar uma pincelada, né, para você não passar em branco e não deixar em branco essa parte do livro, tá bom? Então vamos lá. O Nietzsche, ele diz o seguinte, em contraste com a visão do Kierkegaard, que defendia que somente se colocando diante de Deus as pessoas podem se tornar seres originais, o Nietzsche ele reivindicava que é somente quando as pessoas se libertam da fé em Deus que elas podem se tornar seres originais. Olha só, percebeu? Tem um grifo ali, né? No livro ele vai trazer mais informações, mas eu grifei porque essa é uma ideia central no pensamento existencialista, na análise de que o Nietzsche faz sobre o ser humano, no seu estado original e nesse estado de separação, de afastamento desse estado original, né? Nietzsche lamentava o que ele via como nivelamento, degradação das pessoas na sociedade europeia do seu tempo, e ele atribuía isso à visão cristã do ser humano. Através de sua pregação do ascetismo, o cristianismo negava a vida neste mundo, e ao invés colocava como definitivo valor humano a vida no outro mundo. Além disso, o cristianismo pregava que todas as pessoas são iguais perante Deus. E para o Nietzsche, tais visões privavam os seres humanos de sua vitalidade, puxava para baixo os seres humanos talentosos e tendia a igualar todas as pessoas, nivelando-as por baixo. Eu não estou trazendo todo os argumentos e o pensamento do Nietzsche. Eu trouxe as ideias principais, como eu mencionei no início da aula, tá bom? Em resposta a tudo isso, e muito mais, porque ele fala mais coisas, né? O Nietzsche basicamente proclamou que Deus está morto. Por quê? Desta forma, ele apresentou isso como uma alternativa a essa situação deprimente, de sofrimento, de afastamento do ser humano da sua natureza, de todo o seu potencial originalmente latente. Mas vamos ali. Veemente ele atacou então o cristianismo. Ele sentia que era a moralidade cristã que oprimia a vida humana e o corpo físico, por meio de conceitos como Deus, alma e como resultado de sua visão negativa da realidade da vida. Isso bloqueava o caminho na direção do desenvolvimento de pessoas mais fortes. Vamos ali mais um trechinho que eu trouxe dele. O que é o bem? A partir do ponto de vista do Nietzsche, ele trouxe a seguinte descrição sobre o que é o bem e o que é o mal. Tudo que eleva o sentimento de poder do homem, o poder em si mesmo, isso é bom, é o bem. O que é o mal? Tudo que nasce da fraqueza. O que é felicidade? O sentimento que o poder está crescendo, que a resistência está superada, que essa limitação, que essa retaliação ao potencial humano está sendo superada. Desse jeito. Olha aí. Os fracos e as falhas perecerão. Primeiro princípio do nosso amor humano. E eles até mesmo devem receber toda assistência possível. O que é mais prejudicial do que qualquer vício? Piedade ativa por todas as falhas e todos os fracos. Ou seja, para o Nietzsche, o cristianismo. O ideal do ser humano, de acordo com a moralidade mestre, é o super-homem. O super-homem é um ser que realizou toda a potencialidade humana ao extremo e é a personificação da vontade de poder. A possibilidade do super-homem reside na resistência de qualquer tipo de dor na vida e na afirmação absoluta da própria vida. Então, assim, de uma forma bastante resumida, sem se estender também, o Nietzsche ele via que a pregação do cristianismo com aquela
proposição de que a vida aqui é uma vida de sofrimento e que nós devemos nos submeter, aceitar, nos resignarmos a esse sofrimento imposto, né, pela vida de religião, nos daria, no futuro, numa vida pós a morte, um estado de felicidade. A felicidade seria posterior, aqui seria só sofrimento mesmo. Suporta que a promessa é lá para frente. Né? Essa é a grande... a crítica central que o Nietzsche tem é sobre essa ideia, tá bom? É nesse ponto. E que ele atacou veementemente, por quê? Porque ele via que ao libertar o homem dessa ideia, ele estaria apto, o ser humano estaria apto a alcançar a sua potencialidade, para se tornar um super-homem, capaz de superar, suplantar todos os sofrimentos, dificuldades, dores, angústias, enfim, né? Para não se estender, né? Estou fazendo aí um esclarecimento aí, uma exemplificação para tentar melhorar a sua compreensão do que o Nietzsche fala, tá bom? Então, de acordo com o pensamento de unificação, a avaliação do pensamento de unificação dessa visão do Nietzsche. Basicamente, Nietzsche afirmava que a ênfase extrema do cristianismo na vida após a morte aleijou a capacidade das pessoas de avaliar a sua vida real de todos os dias e assim isto as enfraquecia, as limitava, ceifava o seu potencial e os seus talentos. Seu esforço sincero em buscar compreender a natureza humana original merece a nossa estima. Suas visões foram uma acusação e uma advertência para o cristianismo, que ele considerava como tendo se desviado de seu espírito original. Então percebe, o Nietzsche está totalmente errado? Se vocês olharem realmente para a história e a época contemporânea do Nietzsche, de como era o cristianismo, a fé cristã naquela época, o que ele fez foi simplesmente um ataque contra Deus? O problema do Nietzsche era Deus ou eram as práticas de vida ascética propostas pelo cristianismo como um caminho para se alcançar uma graça posterior, uma promessa futura, vindoura, né? Enfim, totalmente a gente vai condenar e abominar isso? Será que tudo aquilo que estava sendo realmente pregado estava de acordo? Né? Vou aprofundar nessa discussão? Não. Né? Mas cabe aí uma reflexão. Né? Como era, como estava o cristianismo, enfim. Tá bom? Vamos seguir ali. O Nietzsche via o Deus do cristianismo como um ser de julgamento, de outro mundo, sentado num trono no alto do céu, prometendo ressurreição após a morte para aqueles que fossem bons aqui e aplicando punição para aqueles que fizeram mal. Ponto e acabou. Juízo final. O juiz que vai avaliar, somou, subtraiu, tirou a média, o que sobrou é bom, é mal. O caminho é outro, companheiro. Né? Beleza? É a visão que ele tinha. É a visão que o cristianismo impunha, que o cristianismo muitas vezes impõe, né, às pessoas. Entretanto, o que o Nietzsche estava denunciando não eram os ensinamentos do próprio Jesus, mas, ao invés, os ensinamentos do Paulo, que tinham transformado o ensinamento de Jesus num ensinamento que colocava muito mais ênfase na vida após a morte, em detrimento e desprezo e desconsideração à vida no mundo físico. O que nós falamos mais detalhadamente nas aulas anteriores, falando sobre a existência física e espiritual, a importância, a relação sujeito-objeto de cada uma dessas estruturas da existência humana. Não vou voltar a essa aula. Tá lá. Não assistiu? Tá disponível. Né? Mas enfim, a gente só está fazendo menção aqui para você que está acompanhando todas as aulas, lembrar que a gente mencionou, existe uma relação de sujeito e objeto entre essas duas realidades, mas ambas são importantes, têm a sua importância no desenvolvimento pleno do potencial humano. Por isso a gente não desconsidera uma em detrimento da outra e vice-versa, ok? Mas é só título de lembrança. Seguindo ali, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, Deus não é um ser do outro mundo que nega a realidade enquanto permanece situado no lugar elevado no céu. O propósito de criação de Deus não é somente a realização do reino do céu no mundo após a morte, mas ainda mais importante, tão importante quanto a realização anterior do reino dos céus aqui na terra.
Uma vez que o reino dos céus é estabelecido aqui na terra, aqueles que experimentaram a vida no reino dos céus aqui na terra, na sequência edificarão o reino dos céus no mundo espiritual. Vou me estender nessa discussão? Não. Isso, inclusive, a Bíblia fala muito detalhadamente, muito claramente, né? Mas é só para a gente contrapor, já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então é só a título de lembrança de perceber que, à luz do pensamento de unificação, as colocações e afirmações que nós fizemos acerca do que seria, né, a natureza humana original, a teoria da natureza humana original no pensamento de unificação, ela vai muito mais além, de uma forma muito mais profunda sobre essas questões. Não é tão leviano, né? Simplesmente atacou os problemas de um momento? Sim, mas a proposição não é simplesmente acabar com tudo, pronto, acabou, joga para cima e deixa para lá. Não, não é bem assim não, né? Seguindo aí, podemos agora examinar a afirmação de Nietzsche que todos os seres vivos têm uma vontade de poder. O pensamento de unificação afirma a condição para os seres humanos exercerem domínio é que eles primeiramente devem aperfeiçoar individualmente a sua personalidade, se entrando no coração de Deus, tornando um com Deus, né, se tornando perfeito como Deus é perfeito na sua individualidade, e a gente falou um pouco sobre isso lá estudando na teoria da natureza humana original e em homem e mulher, que primeiramente precisam estar individualmente aperfeiçoados na sua masculinidade e feminilidade, e aí na interação entre ambos, né, uma nova perfeição, um novo escopo, um novo nível de perfeição surge dentro da realidade humana. Essa aulinha está lá, está gravada. Então vamos lá. Centrando no coração de Deus e praticando a ética na vida familiar. É sobre essa base e somente sobre essa base que verdadeiro domínio pode ser expresso. Entretanto, o Nietzsche, que não foi capaz de entender sobre essa base, e assim ele destacou somente a vontade do poder. É outra parte do seu mal entendido, porque ficou também bastante enfático a preocupação com a questão meramente individual, né? Puramente individual. A questão da solução dessa restrição individual, desse cerceamento da individualidade, potencialidade do super-homem, né? Mas ele não entra e não constrói nada que seja referente ao aspecto relacional. É só uma reflexão aqui, tá bom? Vamos agora falar aí do terceiro personagem, Jaspers. Para Karl Jaspers, existência se refere ao estado de um ser humano realmente ciente de si mesmo como indivíduo. Consciente de si mesmo como indivíduo. Eu grifei, já está enfático, já falei sobre essa questão, né? Consciência de si mesmo. É uma tecla que a gente já bateu aí nas críticas anteriores, né? Mas vamos lá. Uma existência que está no processo de alcançar a existência original, ainda não tendo encontrado a transcendência, ou o compreensivo. É chamada uma possível existência. Geralmente os seres humanos são somente possíveis existências que vivem em várias circunstâncias, mas pela ação sobre suas dadas circunstâncias. Eles podem viver positivamente. Entretanto, Jaspers indica que existem determinadas situações, além das quais não podemos ir, e as quais não podemos mudar. E aí ele menciona, né, morte, sofrimento, lutas, culpa. Essas eles chamam de situações fronteira ou situações limítrofe. Embora as pessoas possam desejar viver eternamente, nem mesmo uma única pessoa pôde fugir da morte. Morte é a negação da própria existência de uma pessoa. Então, essa é um resumo, né? Eu trouxe aí um resumo da proposição do Jaspers com relação ao problema do ser humano. Qual é a plena existência? É estar plenamente consciente de si mesmo, né? E como ele vai superar essa não ter alcançado essa real existência, ele se tornando apenas uma possível existência? É porque ele ainda vive. E essa é a alegação do Jasper, que o ser humano vive nessa situação fronteira, onde ele ainda se depara com essas circunstâncias de sofrimento, né? de inconformismo, morte, dor, luta, culpa, enfim. Resumo. Não vou trazer todo o conteúdo do Jasper, tá bom? Como eu prometi lá no início. Além disso, a vida humana envolve vários tipos de sofrimento, tais como dor física, doença, senilidade e fome. Ao longo da vida das pessoas, tais conflitos não podem ser evitados. Além disso, as pessoas vivem com a culpa inevitável que a sua própria existência não pode evitar rejeitar as pessoas.
rejeitar as outras, perdão. Em face dessas situações fronteira, as pessoas não podem evitar o desespero e certamente se tornam frustradas, tornando-se cientes de suas próprias limitações. Nesses momentos, a forma como as pessoas experimentam e respondem a essas frustrações determinará o que será delas. Então percebe? Todas as pessoas estão fadadas, né, condenadas a se depararem com essas situações fronteira. E a afirmação do Karl Jaspers é exatamente isso. Como nós vamos reagir diante dessas situações vai determinar o tipo de pessoa que nós vamos ser. Nossa, isso é bastante profundo. Será mesmo? Vamos seguir aí. Se elas enfrentam sua frustração de cabeça erguida e suportam silenciosamente, honestamente, sem tentar fugir da situação, então elas experimentarão a realidade que existe de forma original, transcendendo o mundo da existência. Me permita, eu vou ler de novo o grifo. Existe de forma original, transcendendo o mundo da existência. Por quê? Ele consegue superar, suplantar todas essas situações fronteira, né? E aí sim ele alcança a plena existência. Em outras palavras, elas virão a compreender que, além da natureza por trás da história, além da filosofia e além da arte, todas as quais pareciam sem significado até então, existe transcendência, ou Deus, que nos abraça e fala conosco. Nessa ocasião, transcendência aparecerá para nós, não diretamente, mas por muitos meios de mensagens codificadas. Na forma desses códigos, a transcendência nos alcança através da natureza, história, filosofia e assim por diante. Aqueles que experimentaram frustração em situações fronteira serão capazes de interpretar essas mensagens codificadas. Ele chamava isso de leitura de cifras. Pela interpretação ou leitura dessas mensagens codificadas, um ser humano sozinho vem a se colocar face a face com a transcendência. Isso é o que ele quer dizer pelo despertar do verdadeiro ser de uma pessoa. E aí, né, se você for estudar mais a fundo, ele vai falar. E as pessoas que vão se enquadrar nesse perfil são santos, né, pessoas que fizeram aí meditação, enfim, né, pessoas que se concentraram e suplantaram todas essas situações, ou pelo menos, né, se afastaram dessas situações fronteiras, buscando fazer essa leitura de cifras, né, as mensagens codificadas, percebendo essa transcendência e alcançando a plenitude da sua existência. Poxa, que é bacana, hein? Vamos lá, seguindo aí. De acordo com o pensamento de unificação, o que a gente pode falar sobre a visão do Jaspers? Jaspers disse que os seres humanos são normalmente apenas possíveis existências, que são incapazes de perceber a transcendência, mas que uma vez que passem por situações fronteira, podem se tornar existências que se relacionam com a transcendência, isto é, com o seu ser original. Então percebe que o fator determinante ali, primeiro, ele identifica que os seres, todos nós seres humanos, somos possíveis existências, né? Que ainda somos incapazes de perceber a transcendência e que somente, única e exclusivamente, ao passar pelas situações, e como passar, né? Não basta passar, mas ele mencionou anteriormente, como você atravessa essas situações fronteiras vai determinar a sua percepção, a capacidade de perceber, entender, decodificar essa cifra, essa mensagem cifrada, essa mensagem codificada e alcançar a transcendência. Mas, por que os seres humanos normalmente permanecem somente como possíveis existências separados da transcendência? O que colocou o ser humano nessa situação? Enfim, né, poderíamos fazer várias outras perguntas, né? Eu vou trazer só uma ideia, mas o livro traz mais coisas e eu sempre faço a reiteração. Depois dá uma olhadinha lá mais aprofundadamente, tá bom? E por que eles se tornam conectados com a transcendência somente depois de passar através dessas situações fronteira? Jaspers está muito preocupado com essas questões, as quais ele não respondeu. Contudo, a menos que essas questões sejam de fato respondidas, não podemos entender concretamente o que é o ser original ou como recuperá-la. De acordo com o princípio divino e de acordo com tudo aquilo que a gente já falou, principalmente estudando no capítulo 3, Novas Essências do Pensamento de Unificação, a teoria da natureza humana original, nós podemos entender que os seres humanos foram criados para cumprir o propósito da criação. Nós temos um objetivo
Tá lá, a gente mencionou alguma coisa quando falamos sobre a Bíblia, quando Deus fala para Adão e Eva. Falamos sobre isso, se eu não me engano, quando falamos sobre Yang e Yin, homem e mulher, né? A perfeição da individualidade, a formação da família, e a ordem na família, a ordem vertical e a ordem horizontal. Enfim, o ser humano tem um propósito e é importante, é fundamental, é essencial compreender isso. E o princípio divino, o livro Exposição do Princípio Divino, tal como o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, traz de forma muito aprofundada esse esclarecimento. Eu não vou me estender nisso aqui agora, tá? Eu só estou fazendo uma revisãozinha do que a gente já falou nas aulas anteriores, a título de ajudar você a lembrar, mas também reiterando a importância de você pegar esses livros, estudar, buscar conhecer, porque ali está bem claramente descrito qual é esse propósito da criação, por que Deus criou o ser humano, né? Definiu esse propósito para o ser humano e como ele pode alcançar esse propósito. Isso é fundamental entender. Caso contrário, nós vamos ficar muito... fica vaga, essa ideia do Jaspers é muito vaga. Ok, né? Eu preciso ter conhecimento de mim mesmo. Né? As mensagens codificadas, as situações fronteiras, acontecem, mas sempre vai ser assim, inevitavelmente. Não há outra forma de se alcançar a transcendência, de se alcançar esse estado original, sem ter que passar por essas situações limítrofe. Foi assim que Deus criou, esse é o objetivo para o qual e pelo qual Ele nos criou como seres humanos. Foi isso que nós falamos ao longo de todo o estudo da teoria da natureza humana original. Será que foi? Você assistiu, né? Se não assistiu, assiste todo o capítulo, tá? Todas as aulas referentes a ele. Mas vamos lá. Seguindo aí, vamos falar agora sobre Heidegger. Ao contrário das muitas filosofias modernas, a filosofia de Martin Heidegger não considerava o ser humano como um ser enfrentando o mundo. Para ele, o ser humano é Dasein. Dasein se refere a um ser humano individual, que vive no mundo. Um ser que se relaciona com outros seres, atende ao ambiente ao seu redor e se preocupa com as outras pessoas. Esta é a forma fundamental da existência de um ser e o que o Heidegger descreveu como ser no mundo. Ser no mundo significa que os seres humanos foram lançados no mundo sem serem informados sobre qual é a origem de onde eles vêm, ou o destino na direção do qual eles estão indo. Esse estado é chamado por Heidegger de forma lançada, ou facticidade. Tá fácil esse daqui, né? É baseado em tudo aquilo que a gente já falou, já estudou. Teoria da imagem original, ontologia, teoria da natureza humana original. Será que o ser humano foi, né, lançado, jogado aí? Se vira. Ele não sabe de onde vem e para onde vai, qual é o destino, como chegar lá. É o que ele está dizendo. É o que ele afirma aí, né, nesse resumo que eu trouxe aí. Vamos lá. Então, normalmente, as pessoas perdem a sua subjetividade ou independência quando se esforçam através de suas vidas diárias para se ajustarem às suas circunstâncias externas ou às opiniões das outras pessoas. Esta é a situação do eles que perdeu o seu ser original, de acordo com o Heidegger. Esse eles passa sua vida inteira se entregando à conversa fiada, distraído pela curiosidade, vivendo em pacífica ambiguidade. Isto é chamado a queda do Dasein. Esse Dasein, que foi lançado no mundo aparentemente sem qualquer razão, existe também a ansiedade. Se investigarmos profundamente sobre a natureza desta ansiedade, certamente alcançaremos a ansiedade fundamental que uma pessoa experimenta referente à morte. Não vou me estender nessa discussão, mas basicamente, tal como os demais já falaram, o Heidegger vai nessa mesma tomada. O ser humano sofre, ele tem sofrido, e esse sofrimento ele vai tentando aí, né, claramente está definido as causas, a origem desse sofrimento, dessa ansiedade, dessa ambiguidade, né? Não está. Ele não vai a fundo nisso. E muito menos o estado original. Ok? Mas enfim, eu trouxe um trecho aí. De acordo com o pensamento de unificação, numa avaliação do pensamento de unificação a partir da visão do Heidegger, o Heidegger afirmou que o ser humano é um ser no mundo, um eles que perdeu o ser original. Ele também disse que a característica específica dessa situação é a ansiedade. Entretanto, ele não esclareceu por que os seres humanos perderam seus seres originais, o que é o ser original.
Já falei isso na tela anterior, né? O Heidegger disse que o chamado da consciência orienta os seres humanos de volta para seus seres originais. Mas esta não é uma solução adequada para o problema. De fato, isto é um pouco mais do que uma expressão filosófica do conhecimento comum que as pessoas devem viver em obediência à sua consciência, né? Não falou nada de novo. Fez todo um rodeio, criou algumas palavras, criou algumas nomenclaturas, mudou a ordem, colocou algumas outras palavras aí, né? Novos adjetivos, novas qualidades, mas de fato, o que é o original e o que é que causou esse desvio, né? Não está claro, nunca ficou claro. No mundo que não reconhece Deus, somente pode haver uma ou duas formas possíveis de vida, ou seja, viver de acordo com a vida instintiva, como proposto lá pelo Nietzsche, que a gente já falou sobre ele resumidamente, ou de acordo com a consciência, conforme o Heidegger propôs aqui, né? Mas percebe? Genérico, pouco específico, muito abrangente e muito menos prático, efetivo nas suas colocações, conclusões e proposições, né? Entretanto, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, não é suficiente viver meramente de acordo com a consciência das pessoas. Ao invés, as pessoas devem viver de acordo com a sua mente original. Percebe? Nós falamos sobre mente original, já estudamos sobre isso aqui. Está grifado, e se você não lembra, assiste de novo. Essa aula está gravada, Teoria da Natureza Humana Original. A consciência pode ser orientada na direção de que cada pessoa individual considera como bom. E, portanto, o padrão de consciência e do que é bom vai variar de acordo com cada indivíduo, época, cultura, enfim, esfera religiosa e etc, etc, etc. Assim, quando as pessoas vivem de acordo com a sua consciência, não há garantia que elas estarão realmente se movendo na direção de seus seres originais. Eu devia ter grifado. Aqui, ó, dica, né? Vou ler de novo, tempo para você copiar. Tá com o seu caderno e a caneta à mão, né? Você viver de acordo com a sua consciência, nessa proposição do Heidegger, o pensamento de unificação é claro em dizer, baseado em tudo aquilo que a gente já estudou na teoria da natureza humana original. Não há nenhuma garantia que as pessoas realmente vão se mover na direção de seus seres originais. Beleza? Somente quando as pessoas vivem de acordo com a sua mente original. E aí, né, vou reiterar a importância de estudar quando falamos sobre isso daí. Teoria da natureza humana original. A qual possui Deus como seu padrão, como seu centro, como seu cerne, como sua sintonia. Eu lembro que eu usei essa expressão na aula quando fizemos a facilitação ali desse tema. Estar sintonizado no dial de Deus, né? Eu brinquei com essa expressão. Então vamos lá. A qual possui Deus como seu padrão, elas realmente se moverão, então, de fato, na direção dos seus seres originais. Ok? E aí agora vamos falar um pouco sobre a visão do ser humano do Jean-Paul Sartre. Dostoiévski disse: se Deus não existisse, tudo seria possível. A negação da existência de Deus é exatamente o ponto de início da filosofia de Jean-Paul Sartre. Em contraste com Heidegger, que afirmava o seu existencialismo sem qualquer referência a Deus, né? A ênfase era a consciência, nem que sim e nem que não, muito pelo contrário, né? O Sartre foi além, muito além, e defendeu um existencialismo que negava a existência de Deus. Ele explicava que em seres humanos a existência precede a essência. Da seguinte forma, um trechinho aí para ilustrar essa afirmação do Jean-Paul Sartre. O que se quer dizer com a existência que precede a essência? Isso significa que, primeiro de tudo, o homem existe, se transforma, aparece em cena, e somente depois se define. Se o homem, como os existencialistas o definem, é indefinível, é porque, em primeiro lugar, ele é nada. Somente depois ele será algo, e ele mesmo terá feito o que ele vai ser. Assim, não há nenhuma natureza humana original, sendo que não há nenhum Deus para concebê-la. O que a gente diz sobre isso? Pelo menos os outros ainda vislumbravam um ideal, seja ele qual for, né? Mesmo passando pelo Nietzsche, com a sua proclamação Deus está morto.
Ainda assim, a gente percebeu ali no caso do Nietzsche que o ataque dele, na verdade, não foi contra Deus, mas contra o formato que o cristianismo, na época dele, né, impunha de vida ascética com a promessa futura de vida melhor, de felicidade, etc. No caso de Jean Paul Sartre, não, ele já ataca diretamente Deus. Atacando Deus, negando Deus, eu estou negando todas aquelas características e atributos que nós estudamos longamente lá na teoria da imagem original. E tudo que a gente falou até agora aí nesse terceiro capítulo que nós estamos finalizando com essa aula de hoje, na teoria da natureza humana original, também fica meio sem sentido. Totalmente sem sentido, porque para o Jean Paul Sartre, não existe ideal. Não existe ser original. Não existe um padrão, né, almejado para o ser humano de forma universal. Uma imagem universal, uma expressão que a gente usou lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Beleza? Mas enfim, vamos lá. O uso ou o propósito de uma ferramenta, isto é, a essência dessa ferramenta, já está determinada pelo seu fabricante mesmo antes que ela seja produzida. Neste caso, a essência precede a existência. Da mesma forma, se Deus existe, se ele criou os seres humanos baseado na sua ideia, então deve ser também no caso dos seres humanos que a essência precede a existência. Mas Jean Paul Sartre negou a existência de Deus, né? Portanto, para ele, a essência do ser humano não está determinada desde o início. De acordo com ele, as pessoas apareceram não a partir da essência, mas ao invés, a partir do nada. Matemática. Tudo que você multiplicar por zero é zero. Ou seja, o nada. Nada vai surgir. A partir do nada, nada é gerado. Mas, de acordo com Jean Paul Sartre, o ser humano vem do nada, né? O que tem antes? Tem essência? Não. Seguindo. Além disso, Sartre diz que existência é subjetividade. O que é subjetivo é a existência. Mais materialista do que isso, né? A gente já falou em algumas aulas anteriores, estudando materialismo, comunismo, marxismo, ideias materialistas, enfim, né? Não vou voltar nesses temas agora. Mas na questão do ser humano, a visão de Jean Paul Sartre está ali. Existência é subjetividade. Os seres humanos são seres acidentais que apareceram a partir do nada. Eles não são definidos por ninguém. Portanto, eles mesmos planejam o que eles vão ser. Eles que vão escolher. Isso é uma escolha. Isto é o que o Sartre diz, ou pelo menos quer dizer com subjetividade. É você que determina, né? Na aula anterior, se eu não me engano, até brinquei ali falando, né, sobre... sim, na aula anterior, quando falamos sobre consciência sujeito, consciência objeto, sobre o mindset de subjetividade, né, que o ser humano tem e que hoje está muito em voga. A ênfase que é dada a isso e o aspecto da objetividade, a consciência, o comportamento, o mindset de objeto, isso é basicamente colocado de lado. Ninguém quer vender isso, desenvolver uma filosofia, um pensamento, uma forma de... Não, todo mundo quer ser sujeito. Aí, ó. Tá vendo? Jean Paul Sartre é um desses caras, né? Vamos lá. Em outras palavras, os seres humanos escolheram o que eles se tornarão. Se eles serão comunistas ou cristãos, se eles escolherão se casar ou permanecer solteiros. A característica fundamental de tal existência é angústia, de acordo com Jean Paul Sartre. O homem escolhe a si mesmo, o que significa, ao mesmo tempo que, ao fazer essa escolha, ele também escolhe todos os homens. Portanto, escolher a si mesmo significa assumir responsabilidade por toda a humanidade. Uma responsabilidade que incorpora angústia, de acordo com Sartre. Entretanto, a angústia não impede os seres humanos de agir, ao contrário, é a própria condição para a ação deles, e é uma parte dessa própria ação. Vamos longe com isso? Não, eu trouxe, como eu fiz com os demais ali, algumas ideias do Jean Paul Sartre para a gente falar. Na visão do Sartre, os seres humanos são seres livres. O que é liberdade para o Jean Paul Sartre? Mas não existe essência. Tem padrão? O que é liberdade ou ser livre para o Sartre? Basicamente, isso daí vai transitar naquele campo que eu mencionei numa aula anterior. Caos,
e, por conseguinte, o resultado é destruição. Mas, enfim, vamos seguir aí. Sendo que a existência precede a essência, eles não são determinados por nada e têm permissão de fazer qualquer coisa. Caos, destruição. Entretanto, ser livre implica que toda a responsabilidade por suas ações residem com eles mesmos. Mas a minha liberdade e a sua liberdade, todas as liberdades são diferentes. Aonde entra a responsabilidade no que diz respeito a um ser conectado? Consciência sujeito e consciência objeto. Percebe os gaps, as lacunas que vão ficando pelo caminho? E todas elas, vamos falar a verdade, muito bem preenchidas pelo pensamento de unificação nas suas explicações e argumentações. Todas elas já fizemos nas aulas anteriores sobre a natureza humana original. Ok? Então vamos lá. Nesse sentido, ser livre é um tipo de fardo para eles. Portanto, seres humanos estão condenados a ser livres, porque é uma liberdade caótica mesmo, né? Vamos falar a verdade. Em outras palavras, os seres humanos experimentam angústia porque eles são livres. Sofrível, né? Mas enfim. Sartre explicou dessa forma. O homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos nenhum valor ou comandos para legitimizar nossa conduta. Assim, na brilhante realidade dos valores, não temos nenhuma desculpa por trás de nós, nem justificativa diante de nós. Estamos sozinhos, sem nenhuma desculpa. Essa é a ideia que tento transmitir quando eu digo que o homem está condenado a ser livre. É caótico, é bagunçado. Mas enfim. Uma avaliação do pensamento de unificação da visão do Sartre. Sartre disse que que a existência precede a essência. E que os seres humanos criam a si mesmos. Nessa mesma linha, o Heidegger afirmava que as pessoas devem projetar-se na direção do futuro. Para o Heidegger, o chamado da consciência, embora vago, como a gente mencionou, orienta as pessoas na direção de um ser original também, né? Uma imagem universal de um homem ideal. Entretanto, para o Jean-Paul Sartre, o ser original é totalmente negado. Não existe essa ideia, esse conceito universalmente compartilhado aí de um homem, uma essência humana. Não! A existência precede a essência. A frase está ali em cima, né? De acordo com o pensamento de unificação, a ausência do ser original é uma consequência natural do fato que os seres humanos se tornaram totalmente separados de Deus. Se tivéssemos que aceitar as visões de Sartre, seríamos deixados sem qualquer padrão para julgar e aceitar o que é bem e o que é mal. Conceituar o que é bem e o que é mal. Não tem valores, não tem padrão, não tem essência. Então o que é o bem e o que é o mal? Esse conceito, a partir do momento que eu nego Deus, nego todo esse conjunto de atributos e características longamente discutidas ao longo de todas essas aulas aí, né? Percebe o que eu passo a negar? Eu passo a negar o bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? Para Jean-Paul Sartre, existe o bem e o mal? O certo e o errado? Percebe? Nessa situação, não importa o que as pessoas façam, elas sempre serão capazes de racionalizar suas ações dizendo que estão agindo por sua própria vontade. Isso necessariamente cria uma sociedade sem ética. Qualquer semelhança com a nossa sociedade atual é mera coincidência. Não é mera coincidência não. Mas basicamente é assim, as pessoas fazem coisas erradas e elas têm na ponta da língua uma justificativa, ou a liberdade, ou o seu padrão de consciência, a sua base de valores, enfim, né? Uma justificativa, né, baseado nesses conceitos, nessas atribuições. Todas elas falaciosas, obviamente. Beleza? Mas sem se estender muito. Como eu mencionei no início dessa aula, a intenção não é aprofundar nessa discussão, é só trazer as ideias principais. E é lógico, você se interessou pelo assunto? Pega o livro, se debruça sobre esse tema, porque o livro fala mais longamente. Eu trouxe algumas ideias mais essenciais, tá bom? Sartre também disse que o ser humano é subjetividade. Em contradição a isso, o pensamento de unificação afirma que o ser humano é tanto subjetividade quanto objetividade ao mesmo tempo.
aulinha passada, ser composição, consciência sujeito, consciência objeto, né? Tá bem explicadinho lá, claramente, detalhadamente, a importância disso e como funciona bem. Ou funcionaria se, na natureza humana original, a gente estivesse, de fato, incorporando esses atributos. Mas eles existem, são reais, factíveis, e agora, compreendidos, precisam ser colocados em prática. Beleza? Em outras palavras, uma pessoa de natureza original está tanto na posição sujeito como na posição objeto. O que Sartre chamava subjetividade se refere ao fato de que os seres humanos são livres para escolher a si mesmos e objetivar os outros. Em contraste, o que o pensamento de unificação chama de subjetividade se refere à capacidade humana para ter domínio sobre um ser objeto com amor, vivência para servir os outros. A fim de exercer verdadeira subjetividade, as pessoas devem primeiramente estabelecer sua própria objetividade. Em outras palavras, elas devem primeiramente ter consciência objeto numa posição objeto. Vou me estender nessa discussão? Não. Isso já foi discutido na aula anterior, está lá. Se você não lembra, não assistiu, volta, assiste, está bem explicadinho lá. Vamos voltar nesse tema? Não. Aqui a gente está só fazendo a referência, como lá a gente já derrubou esse conceito aí de que o ser humano só é subjetivo, não existe objetividade, ou ele só vai objetivar os outros. É isso que acontece. O grande problema dos relacionamentos dos conflitos humanos é a exacerbada postura subjetiva em detrimento da harmonia de sujeito e objeto nas relações humanas. Show de bola? Então, basicamente é isso. Sem me estender, né, já me estendi um pouquinho, mas o objetivo aqui era só trazer uma ideia geral sobre esses 5 principais pensadores existencialistas, mostrando as limitações das suas ideias, dos seus conceitos, das suas proposições e a profundidade, o alcance poderoso de todos esses argumentos que nós trouxemos estudando. Teoria da imagem original no primeiro capítulo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Melhoramos isso de uma forma um pouco mais pragmática, de uma forma mais prática, mais substancial, no segundo capítulo, estudando ontologia, uma teoria do ser. E agora, com essa aula, finalizando esse terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, a gente sedimenta esses conceitos e mostra claramente o poder deles. Você vai ver o poder desses conceitos, de todos esses atributos, características, relacionamentos que nós discutimos longamente em todas essas aulas, fechando esse terceiro capítulo, daqui para frente. Por isso, eu já estou fazendo cena dos próximos capítulos. Agora nós vamos entrar no 4º capítulo do livro, com o título, está aí já na sua tela, Axiologia, uma teoria do valor. Nós vamos falar sobre a axiologia e todos os demais capítulos que vão se suceder aqui até o final do livro. Basicamente, nós vamos voltar sempre, reportar sempre a tudo aquilo que nós já falamos. Por isso eu falo, se você tem dúvida, se você perdeu alguma aula, pulou alguma aula, ou ficou alguma aula que você tenha assistido não muito clara, não siga em frente daqui para frente. Por enquanto, volta, assiste todas as aulas, revê todo esse curso que a gente fez sobre esses 3 primeiros capítulos. Teoria da imagem original, ontologia, teoria do ser. E o terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, e sedimenta bem esses conceitos, porque tudo que nós vamos fazer de análise e reflexões daqui para frente, ao longo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, sempre vamos voltar a tudo isso que nós falamos. Essa aula de hoje, basicamente, é assim um tira-gosto, um aperitivo, para você sentir como serão todos os demais capítulos, pegando tudo que nós já falamos dessa primeira parte do livro, aí, desses 3 primeiros capítulos, aplicando isso agora no estudo da axiologia, vamos falar sobre educação, sobre história, sobre teoria das artes, enfim, né? Tem vários outros capítulos aí, se você já olhou no índice do livro, você sabe o que tem pela frente. Todos esses demais assuntos relacionados à existência humana, os aspectos da vida humana, no aspecto de formação de cultura, valores e assim por diante, nós vamos sempre voltar e aplicar de forma substancial, concreta e prática tudo aquilo que a gente veio falando até agora. Mas isso é na sequência, tá bom? Estou fazendo só, como eu sempre faço no final das aulas, cena dos próximos capítulos. Então até aqui eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, tenha acompanhado todo o conteúdo, reitero a importância de assistir,
deixa lá, né, a sua curtida nos vídeos, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e já fica feito o nosso compromisso para a gente seguir o nosso estudo. A partir da próxima aula, nós vamos entrar então aí no capítulo 4, tá aí na sua tela. Axiologia, uma teoria do valor. Mas isso é na próxima aula. A gente se vê lá então? Feito o compromisso? Então tá bom. Até lá então, nos vemos lá. Tchau, tchau.